nossas aulas, né, as nossas atividades. Lembrando a vocês que o capítulo 4 terá que ser respondido, as últimas atividades lá que ficou para vocês responder, né? A gente espera que vocês respondam e enviem para nós, para a gente poder fazer análise do que foi respondido, para poder colocar as notas de vocês, né? Lembrando que estamos chegando próximo ao dia da prova, né? Então é necessário vocês estarem enviando as atividades para a gente poder estar fazendo a análise, realmente se vocês estão respondendo, né, tudo direitinho, para a gente poder somar a prova e dar a nota de vocês, né? Então hoje a gente vai ver o capítulo 5, ele fala sobre a América no contexto mundial, né? O capítulo 5 está na página 427, né? Então o primeiro tópico a gente vai ver a diversidade da paisagem na América, né? A gente vai estudar hoje essa diversidade. Paisagem natural da América, relevo, clima e formação de biomas, né? Então nós iremos ver também biomas frios e polares, biomas temperados, biomas tropicais, mudanças climáticas e biomas, né? São esses os tópicos que nós iremos trabalhar hoje, falando sobre o contexto mundial da América e abordando principalmente a questão da diversidade da paisagem da América, né? Dos diferentes tipos de vegetação, certo? E biomas, né? Animais da fauna, né? Incluindo a flora. Nós iremos trabalhar hoje a prova de vocês toda essa diversidade da América, certo? Então já no primeiro contexto ele aborda a questão das latitudes, né? Da influência das latitudes no que se refere a essa diversidade da paisagem da América, né? Se você pegar como base, por exemplo, a linha do Equador, né? Então, da linha do Equador até os polos, tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul da Terra, está ali o continente americano, né? Então, uma diversidade imensa de climas, né? De vegetação, de diferentes tipos de biomas dentro da América, né? Então, tudo isso a gente vai ver. No primeiro parágrafo do texto da diversidade da paisagem da América, ele já aborda a questão dos desertos. Por que que os desertos existem, né? Por exemplo, aqui na América do Sul, né, que os países que fazem fronteira com o Brasil a oeste, Chile, Peru, né, Equador, Colômbia, esses países é onde passa a Cordilheira dos Andes, né? Então, dentro desse contexto de cordilheira, a gente aborda a questão dos desertos, né? Que os desertos eles se formam exatamente por conta das cadeias montanhosas, que dificulta a penetração das massas de ar e, consequentemente, não vai chover em áreas desérticas, né? Então, o deserto existe exatamente por isso, porque tem um paredão rochoso ali que impede a passagem das nuvens, ou seja, vai chover antes de ultrapassar, né? A nuvem não consegue ultrapassar o paredão rochoso, consequentemente chove aqui nos países, né, a leste do oceano, dos países andinos, e não ultrapassa a cordilheira, consequentemente vai ocorrer os desertos como do Atacama no Chile e o da Patagônia na Argentina, né? São dois desertos secos, né? O Atacama principalmente, ele é mais seco do que o deserto da Patagônia na Argentina, aqui na América do Sul, por conta da questão do paredão rochoso da Cordilheira dos Andes, que dificulta a penetração das massas de ar, né? Que já fala, já no primeiro parágrafo do material de vocês, da diversidade da paisagem da América. Tanto é que ele mostra, ó, a Cordilheira dos Andes, as nuvens ali, ó, né? O movimento de nuvens. Aqui a corrente de Humboldt, que é uma corrente fria, dificulta ainda mais a penetração das massas de ar. Está vendo as nuvens lá na seta azul? Então ela vai chover antes de ultrapassar essa serra, né? Esse paredão rochoso, né? Que no caso são dois, porque é a Cordilheira dos Andes. Então vai chover aqui no litoral, mas não chove lá no continente. Consequentemente, para essas regiões aqui, ó, que estão para cá, vão se tornar áreas desérticas, certo? Então, uma das explicações aí dos desertos, que já vem falando do primeiro tópico, que vocês vão ler aqui na página 428, né? Já para começar a entender o assunto.
Então essa corrente fria, né, essa corrente do Humboldt é uma corrente fria, ela dificulta ainda mais a questão das chuvas, das precipitações aqui na América, né? Consequentemente vai surgir, né, e existe esses dois desertos, o deserto do Atacama e o deserto da Patagônia, né? Que é o tema aqui que vocês vão ler já no segundo parágrafo, né? Porque diz assim, ó, as regiões desérticas, por exemplo, são caracterizadas pela baixa umidade. Um exemplo é o Atacama, um dos desertos mais secos do mundo, por conta da Cordilheira dos Andes, que impede que o ar úmido da Amazônia chegue a essa região. Além disso, ele está localizado próximo ao Oceano Pacífico, em uma área na qual passa uma corrente marítima fria, a corrente Humboldt, provocando resfriamento atmosférico no próprio oceano, que dificulta a chegada das chuvas no continente, que gera as condições propícias para a formação de um deserto extremamente seco, que é, no caso, o deserto do Atacama, né? Então, a ilustração é exatamente para vocês fazerem uma análise, né? O porquê que existe esses dois desertos aqui na América do Sul. Mas é só isso que a gente vai estudar? Não, tem várias biomas que nós iremos estudar, vários tipos de climas e vegetações que são característicos aqui da América, né? Tanto da América do Norte, América Central, quanto da América do Sul. Toda a América, né? Quando se pega lá do Polo Norte até o Polo Sul, né? Todas as características vocês vão ler aqui nesse conteúdo para poder entender, né? Então aqui tem algumas imagens, ó, do deserto, da Patagônia, né? Tem imagem também da floresta amazônica aqui no Brasil, né? Aqui o deserto da Patagônia. Tem a cidade do México, tem o deserto nos Estados Unidos também, né? Então, no caso dos desertos dos Estados Unidos é por conta das rochosas. Lá, aqui nós chamamos de Cordilheira dos Andes, lá eles chamam de rochosas, mas também são cadeias montanhosas que dificultam a penetração das massas de ar, né? Por isso que existem os desertos, né? Por isso eles existem, porque não tem chuva suficiente para que ocorra espécies de vida. Ou seja, existe espécies de vida mais reduzida, né? Alguns animais que são adaptáveis a climas extremamente áridos, extremamente secos, né? Página 430, paisagens naturais da América, relevo, clima e formação de biomas. Mapa novamente, né? Nós temos dois mapas, que vocês vão fazer análise. Esse mapa aqui tem assim, América Clima, é o mapa da América referente ao clima. Vamos falar dos climas que tem na América. O primeiro, o clima equatorial, né, que fica na região da linha do Equador. Clima tropical, que é típico do nosso país, que é típico do Brasil, que predomina no Brasil é o clima tropical. Subtropical, também pega uma parte do Brasil, mas já numa região fria, numa região temperada, né? Clima desértico, semiárido. Então, inclusive aqui no Brasil tem na nossa região, aqui na região também do Uruguai, Argentina, né? Aqui no oeste dos Estados Unidos também, do México, clima semiárido. Mediterrâneo, né? Que já pega do mar Mediterrâneo. Temperado, certo? Ou seja, que já sai das regiões tropicais, já chega na região temperada, na região mais amena, mais fria. Aí tem clima frio, clima polar e frio de montanha, né? Então são vários tipos de climas que predominam aqui na América, certo? O material de vocês também, no que se refere à questão das paisagens naturais, o relevo, na parte 430, ele fala também das montanhas rochosas, né? E dos Andes novamente, o porquê da formação dessa cadeia montanhosa, né? Por que se formou a Cordilheira dos Andes, né? Então a pergunta é essa. Então é exatamente por conta já no início da formação da Terra e do movimento das placas tectônicas, né, é que se formou as Cordilheiras dos Andes, que são cadeias montanhosas aí com mais de 6.000 metros de altitude, né, 5.000 metros, 4.000 metros de altitude, ou seja, montanhas muito altas, que se formaram devido ao atrito entre duas placas tectônicas, né? No caso aqui da América do Sul, né? No caso foi duas placas, a placa de Nazca e a placa sul-americana, né? São placas que estão se atraindo, são placas convergentes que a partir do movimento
orogenético, elas se chocam e os sedimentos vão só erguindo, fazendo a montante, fazendo a montanha, né? Certo? Então, o porquê das montanhas, por conta do choque entre duas placas tectônicas e os sedimentos que estão na parte superficial, eles se tornam cada vez mais elevados, né? Certo? Então, por isso que tem a Cordilheira dos Andes. Aí vocês vão ler mais aqui para entender mais no segundo parágrafo, certo? O terceiro parágrafo eu queria dar uma lida para a gente poder entender mais. Ó. Os biomas têm ligação direta com as formas de relevo, o clima e as correntes marítimas. A floresta amazônica, por exemplo, está localizada em uma área de clima equatorial e em uma planície banhada por grandes rios. A área de clima equatorial recebe maior incidência solar durante o ano, aumentando a evaporação da água. Ó, se a floresta amazônica está na região equatorial, né, na linha do Equador, a incidência de sol é intensa, é maior, né? Consequentemente, por ter muita água na floresta e no rio, vai evaporar muita água. Se vai evaporar muita água, também nessa região vai chover mais, certo? Devido ao processo de evaporação, condensação da água e precipitação de novo, que nós chamamos de chuva, né? Então ocorre mais na floresta amazônica. Quem mora naquela região do Pará, né, naquela região norte, praticamente quase todos os dias no final da tarde chove. Por quê? Porque lá é muito quente, né? A incidência dos raios solares são maior na região equatorial, consequentemente vai evaporar muita água, vai condensar nas nuvens e vai chover novamente, né? Processo de precipitação que ocorre, certo? Nós chamamos de chuva. Então, é mais incidente na região norte, na região amazônica, né? Por conta da floresta amazônica e por conta do rio Amazonas, certo? Então, peço também que vocês façam uma lida nesse parágrafo aí, entendeu? Ó, só lembrando aqui também, vale ressaltar também na página 430, que a floresta amazônica já foi árida, já foi uma região muito seca. No início da formação do planeta, a região amazônica não é o que é hoje. Ela é o que é hoje, né? Exuberante, a maior diversidade de vegetais e animais por conta da Cordilheira dos Andes. O que fez com que também ocorresse a umidade da floresta amazônica foi a Cordilheira dos Andes, né? Com o passar dos anos ela foi subindo e modificando todo o bioma daquela região, todo o ar atmosférico, né? Então vamos dizer que ficou num local preso a região amazônica, né? Ocorreu muita evaporação, né? Já no início, com o passar dos anos a Cordilheira dos Andes aumentou ainda mais, então vamos dizer que a região amazônica ficou represada e dificultando a penetração de ar atmosférico. Consequentemente, a região se tornou uma região muito rica em diversidade de vegetais e animais, né? Por conta da cordilheira, por conta desse paredão. Se por um lado a Cordilheira dos Andes dificultou a formação dos desertos, por outro lado ela foi benéfica para o Brasil, né? Por conta da Cordilheira dos Andes formou-se essa floresta imensa que é a floresta amazônica, né? Com diversidade de vegetais e animais imensa, né? É uma das maiores, é a maior do mundo, né? Então foi por conta da ajuda da Cordilheira dos Andes, do soerguimento dos Andes, né? Porque senão nós não teríamos essa floresta úmida, né? Onde chove muito, onde tem muita umidade. Seria ainda uma floresta seca se não tivesse a Cordilheira dos Andes, como era no início da formação do planeta, né? Por estar numa área equatorial, né? Como nossa região, por exemplo, nós estamos perto da linha do Equador, só que nós não temos um percentual de rios grande, né? Nós também não temos uma floresta exuberante para poder chover muito na nossa região, por isso que na nossa região é mais seca, né? Mesmo estando na região equatorial. Da mesma forma também a região amazônica era seca, né? Ela se tornou úmida por conta do aumento da Cordilheira dos Andes, facilitou ali uma grande quantidade de umidade naquela região, né? E aumentou também, consequentemente, as espécies de animais e vegetais, como eu já falei aqui. Certo? Vamos para frente, ó. Agora, página 431, biomas frios e polares, né? Então, o que a gente vai falar sobre os biomas frios e polares é no que diz respeito à questão da tundra, que é um tipo de vegetação típico de regiões polares, regiões frias,
né? Certo? Onde há predominância de musgos e de líquens, né? Que é o tipo de vegetação que predomina nas regiões frias e polares, mas principalmente no período de verão, né? Porque no período do inverno é tão frio que aquela névoa faz o solo criar gelo, então não vai ocorrer espécie de vidas vegetais, né? Então a tundra, a taiga, elas aparecem mais em regiões no período de verão, né? Mesmo em regiões frias, polares, ela vai aparecer mais no período de verão, onde os raios solares incidem sobre o gelo e o gelo vai derreter e vai criar o permafrost, né? Que é o solo típico para a região de climas frios, né? Então vamos lá, o outro bioma é bioma temperado. Das características do clima temperado, a gente vai trabalhar as pradarias, que é um tipo de vegetação típico de regiões subtropicais, ou abaixo do trópico de Capricórnio ou acima do trópico de Câncer, né? É onde está a predominância das pradarias, que é um tipo de vegetação como mata dos pinheiros aqui no sul do Brasil, né? Mata dos pinhais, né? As pradarias, os campos, né? Os estepes estão em regiões de climas subtropicais, né? Ou seja, acima do trópico de Câncer ou abaixo do trópico de Capricórnio aqui na América do Sul, né? O Brasil ainda pega um pouco das pradarias aqui no sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Vai pegar esse tipo de vegetação, né? E lá no trópico de Câncer já a região lá dos Estados Unidos, né? O outro bioma que vocês vão ler também, certo? Que está aqui no material de vocês, é o bioma tropical. O bioma tropical é típico de floresta pluvial, né? Ou seja, de floresta de chuva, que é o tipo de clima característico do Brasil, né? É o clima tropical. O que mais abrange no Brasil é o clima o quê? O clima tropical, né? Então ele vai falar com relação à savana, que no Brasil nós chamamos de cerrado. Lá na África eles chamam de savana, mas é a mesma coisa, né? A mesma vegetação, certo? Aqui no Brasil pode ser chamado de savana, mas também é típico aqui para nossa região chamado de cerrado, que também predomina em boa parte da parte central do Brasil, certo? Aí vocês vão ler, né, também essa parte da 432, onde fala sobre o bioma tropical, né, que ele está na parte central do Brasil, né, ele fala também com relação às florestas tropicais e equatoriais no Brasil, né, e também em outras regiões, como o México, né, ele cita aqui no texto. Então vocês vão ler para vocês poderem compreender mais sobre as savanas e as florestas pluviais, né, aqui na América. O próximo tópico vai falar sobre as mudanças climáticas e biomas, né? Então, sobre a questão das mudanças climáticas, ele aborda a dinâmica e o movimento dos animais e dos vegetais, né? Essa modificação que está ocorrendo devido à emissão do CO2, que é o dióxido de carbono na atmosfera, fazendo com que o efeito estufa se torne cada vez mais intenso, né? Porque o efeito estufa, como a gente já falou aqui, é algo natural da Terra, né? Com a eliminação dos gases dos vulcões, o planeta se torna cada vez mais aquecido, porque senão a gente moraria num planeta gelado, né? Então a atividade vulcânica ela é importante para a vida no planeta, certo? Então, o que o homem fez? Aumentou, né, a humanidade, o processo de urbanização, de industrialização, consequentemente, aumentou também a poluição, né? Então, a cada ano que passa, vem afetando os índices, né, de contaminação de CO2, que é o dióxido de carbono na atmosfera. Então, o resultado disso, aumento da temperatura, derretimento das calotas polares, aumentando o nível do mar, e seu avanço em áreas continentais, desertificação em algumas regiões, elevação de temperaturas tropicais, aumento de furacões e extinção de espécies vegetais e animais. É o que está ocorrendo, né? Então, à medida que o efeito estufa vai se intensificando, vai aparecendo essas manifestações da natureza, né? Porque
ela vai tentando se equilibrar, né, devido à eliminação do carbono de forma desordenada pela humanidade, né? Então, tudo isso afeta o nosso planeta, né? A nossa casa, que é a Terra, né? Então, esses são os tópicos que vocês irão ler, né? As atividades, eu acho que eu não vou passar logo, porque aqui só é umas 4 questões, eu vou deixar acumular um pouco mais para na próxima aula vocês responder, né? Aí eu passo mais questões. Eu peço o seguinte, pessoal, que vocês respondam as atividades, termine de responder todas as atividades do capítulo 4 e me enviem, certo? Do capítulo 5 eu não vou passar hoje, só foi mesmo a leitura e a explicação do texto. Espero que vocês possam ler mais em casa, analise os gráficos, analise os mapas, as figuras que foram ilustradas aqui na aula, né? E tenham curiosidade realmente de estar vendo os mapas, né? E as imagens, certo? Então, eu vou ficando por aqui. Na próxima aula a gente se encontra novamente.